muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal, toda terça-feira aqui no meu Instagram, às 7 horas. Tudo bem? Boa noite, Diogo. Vamos entrando. Quem for entrando, por favor, vai me dando esse feedback de áudio, internet, som, vídeo, como é que tá, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Vamos entrando. Boa noite a todo mundo que for entrando aí. O tema da nossa aula de hoje, da nossa aula semanal de hoje, independente de você estar assistindo essa aula ao vivo ou gravada pelo YouTube, que é onde vai ficar disponível essa aula, o tema de hoje é como uma farinha ruim pode estar sabotando os seus resultados, fazendo você duvidar das suas habilidades e do conhecimento que você já tem, porque você não está conseguindo colocar aquilo em prática, ou talvez o resultado não esteja saindo como esperado. E esse pode ser sim um problema da sua farinha, né? É lógico, tem vezes que a gente não está conseguindo aplicar as coisas da forma como a gente gostaria, por mais que a gente já saiba, por mais que a gente já tenha muitas informações, mas tem vezes que existe uma dificuldade ali, existe uma qualidade ruim de farinha e isso prejudica os nossos resultados, tá? Vamos falar sobre esse assunto então hoje. Eu resolvi trazer esse assunto porque, primeiro, farinha é a base, é a base da sua massa, né? Então, a massa é feita a partir da farinha, a farinha é o 100% da receita, e além disso também a farinha ela é o alimento do seu fermento, então ela tem uma importância super grande. Além disso, eu tive um problema muito grande com farinha. Eu acho que eu nem cheguei a falar isso no Instagram, nem nos meus stories, nem no feed, nem em nenhum outro lugar ainda, mas eu tive um problema com farinha há um tempo atrás. E com isso eu aprendi algumas coisas e quero trazer e vou trazer hoje para vocês algumas informações e algumas orientações para que vocês consigam ficar atentos a certos pontos e não terem esse mesmo problema que eu tive, tá? Então eu vou começar explicando para vocês exatamente o que aconteceu comigo e a gente vai poder entender depois um pouquinho da importância da farinha, quais sinais vocês têm que observar de qualidade da farinha de vocês, além da marca, é lógico, que você compra, cuidados no armazenamento, como conservar a farinha de vocês, esse tipo de coisa, tá bom? Então o que aconteceu comigo? Há uns 4 meses atrás, eu estava gravando o meu curso online. E eu estava tendo que fazer algumas receitas, estava tendo que gravar as receitas do curso, né? Eu tinha comprado uma farinha, eu não vou falar o nome, não vou falar a marca, nem onde eu comprei, é lógico, né? Não sei se vai ter um problema muito grande de falar, mas de qualquer forma eu prefiro não dizer nada. E aí eu tinha comprado uma farinha que era uma farinha boa. Era uma farinha boa que eu tinha comprado. E aí eu falei, eu vou começar a usar essas farinhas para fazer os meus pães, para fazer os meus testes. E na minha cabeça ia dar tudo certo, ia ser tudo bem. E aí eu comecei a fazer as receitas, comecei a fazer os pães e tal, e não estava conseguindo ter um bom resultado. E aí o salto de forno não ficava legal, a pestana não queria abrir legal, a massa, o glúten ficava muito frágil. No final eu não tinha um bom resultado das receitas que eu já tinha feito várias vezes, já tinha visto como é que ficavam os resultados e não estava conseguindo reproduzir aquele mesmo resultado. E detalhe, como eu falei para vocês, eu estava no meio da gravação do curso online, ou seja, as minhas gravações, os meus testes já eram para fazer o curso, já era para deixar gravado no curso. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo. Aí eu fui ajustando algumas coisas, ajustei a hidratação, ajustei fermentação, achei que fosse excesso de fermentação, achei que depois fosse pouca fermentação. Vi que meu glúten estava frágil, tentei prestar atenção na mistura, na temperatura que eu estava fazendo aquela mistura. Eu prestei atenção em todos os pontos possíveis. Inclusive, na época eu até falei com a Mari, que era lá da padaria junto comigo, que a gente trabalhou junto. Eu falei, cara, Mari, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo e tal. Eu não sei se eu desaprendi, o que aconteceu no meio do caminho, o que tá acontecendo e tal. Por fim, eu falei, cara, será que é a farinha? Porque eu já sabia que essa farinha poderia estar com problema. Eu já tinha uma noção, mas eu não sabia que estaria com tanto problema ao ponto de prejudicar os meus resultados da forma como estava prejudicando. Aí eu falei, não, vou fazer um teste com uma outra farinha, porque tudo que eu já poderia testar, que eu já poderia ajustar, eu já ajustei, eu já testei vários pontos, e mesmo assim não tô conseguindo ter um bom resultado. Fui lá, comprei uma outra farinha, que foi, no caso, a Rosa Branca Premium, que é que eu tô usando nesse momento.
Nesses últimos pães que eu fiz, eu não achei a rosa branca premium no mercado, usei a rosa branca normal também e consegui ter um bom resultado com ela. Fui lá, comprei, testei, refiz as receitas que eu estava fazendo, eu não estava conseguindo ter um bom resultado, e aí o resultado veio normalmente. O glúten ficou legal, a mesma hidratação que eu estava usando antes, tudo andou da forma como estava andando antes, e aí eu percebi que o problema era, de fato, a farinha que eu estava usando. Qual era o problema dessa farinha que eu estava usando? Eram alguns problemas, né? E aí a gente vai falar sobre cada problema direitinho, o que causa nessa farinha. Por que só o fato de eu estar usando uma farinha ruim? Então eu falei pra vocês que eu ajustei hidratação, eu falei pra vocês que eu ajustei fermentação, eu falei pra vocês que eu ajustei tudo que eu poderia ajustar e mesmo assim eu não estava conseguindo ter um bom resultado. Por que a farinha ela tem esse poder tão grande? Porque, como eu falei pra vocês, ela é a base de tudo. Se tiverem perguntas, gente, só para eu conseguir continuar com o conteúdo, vai mandando aqui nesse ponto de interrogação, que no final a gente a gente reúne todas essas perguntas e aí eu respondo para vocês, tá? Só pra gente poder conseguir fechar todo o raciocínio, mas eu tô vendo os comentários de vocês. Boa noite para quem tá entrando. Então, por que a farinha ela tem esse poder tão grande? Porque tudo, absolutamente tudo na nossa massa, a base vem da farinha. Então, na farinha, a gente tem o amido, que é o açúcar disponível ali para as leveduras consumirem e fazerem a fermentação. Na farinha, a gente tem as proteínas formadoras do glúten. Então, é a farinha que vai ditar o tipo de glúten que a gente também vai ter, porque é através dela das proteínas presentes nela que a gente forma o glúten. É a farinha também que tem enzimas que vão acelerar o processo também de formação do glúten através da autólise. A gente tem bactérias, a gente tem leveduras, a gente tem tudo dentro da nossa farinha. Então, o poder que uma farinha tem de melhorar o nosso resultado e de prejudicar o nosso resultado também é muito grande. Por isso que o pessoal fala tanto sobre qualidade de farinha, usar uma farinha de boa qualidade, com glúten, com nível de proteínas lá em cima, né? Com a porcentagem de proteínas alto, porque o poder que a farinha tem dentro da sua massa é muito grande, ela literalmente é a base de tudo. É a base da sua massa, é a base do seu fermento, é toda a base que você tem. Então, você ter uma farinha muito boa é muito bom, e você ter uma farinha muito ruim é péssimo, porque prejudica todo o seu processo. Tá? Coisas, então, que... Um detalhe, tem gente, e aí é uma coisa que você precisa ficar atento. Eu vejo muita gente falando pra mim que usa uma farinha boa, que tem uma farinha de qualidade boa, sei lá, uma Superiore, uma Manitoba. Manitoba eu nunca ouvi falar, então não posso dar esse como exemplo. Mas já ouvi muita gente falando que usa Superiore, ou que usa uma outra farinha de qualidade, sei lá, uma Venturelli, que é uma farinha boa, não é uma farinha excelente, mas é uma farinha muito boa para fazer pão, ou a Globo, ou outras farinhas que são de uma boa qualidade, e falam que não conseguem aumentar a hidratação da massa, falam que ainda assim tem um glúten frágil, falam que não estão conseguindo ter esse bom resultado que as pessoas normalmente dizem que essa farinha dá. E aí, isso pode estar muito relacionado à qualidade da farinha, não relacionado à marca da farinha, mas a forma como a farinha foi armazenada, a forma como essa farinha foi conservada durante esse tempo aí até ela ser vendida, ou a forma como você também está armazenando a sua farinha dentro da sua casa. Então, quais são as coisas que prejudicam uma farinha e que podem acabar com a qualidade de uma farinha, independente dela ser de uma marca boa ou não? Principalmente temperatura e umidade. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, dentro da farinha, a gente tem leveduras, a gente tem bactérias, a gente tem enzimas, a gente tem proteínas, a gente tem todos esses nutrientes ali dentro da farinha, a gente tem um monte de coisa que é boa para o nosso pão. Essa temperatura muito alta durante o armazenamento prejudica a qualidade da farinha. Ela vai acelerar um pouco a atividade enzimática da farinha, vai diminuir a qualidade da farinha, vai prejudicar as proteínas ali formadoras do glúten também, vai deixar tudo mais sensível, vai prejudicar a sua farinha de uma forma geral, essa alta temperatura. Aqui tá cheio de mosquitinho. Mas vamos lá. Vai prejudicar totalmente a qualidade da sua farinha a temperatura muito alta. Por isso que tem gente que gosta de botar a farinha na geladeira para conservar. Só que, sinto lhe informar, isso também não ajuda em nada.
Porque a temperatura também muito baixa não é boa para sua farinha. Temperaturas muito altas, acima de 25 graus, perto de 30 graus, são péssimas para farinha. Temperaturas muito baixas, por volta de 10 graus, 5 graus, também não é uma temperatura boa para farinha, porque a atividade enzimática também fica muito baixa, deixa toda a atividade da sua farinha muito lenta, isso também prejudica. E principalmente se essa temperatura muito baixa for dentro da geladeira, sem você tentar vedar da melhor forma possível, você também perde muita qualidade em questão da umidade que essa farinha vai ganhar, tá? Por isso que geladeira também não é um local legal para se deixar a farinha, tá? Então, tem vezes que você mora em um local muito, 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 muito quente. E aí, meio que não tem jeito, né? Ou você deixa numa temperatura muito alta, ou você deixa numa temperatura muito baixa. Se você mora em um local muito, 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 muito quente, que realmente não tem como, não tem nenhum local mais fresco aí na sua casa onde você possa deixar, talvez, e eu digo só talvez, a geladeira seja até uma opção que você possa estar vendo melhor. Mas aí o que eu aconselho? Vedar bem essa farinha. Coloca enrolada em um plástico filme. Além disso, bota dentro de um pote fechado com tampa e aí deixa dentro da sua geladeira, tá? Mas eu mais pra frente eu vou dar algumas dicas de como você consegue lidar com essa temperatura alta e mesmo assim conseguir manter a qualidade da sua farinha para que você consiga usar ela de boa qualidade, tá? Então, essa questão também, além da temperatura, a questão da umidade prejudica a sua farinha. Por quê? Você deixa num local que ela vai estar ganhando ali umidade, ganhando umidade, ganhando umidade, ela vai perder essa capacidade de absorção dela, porque ela já ganhou muita umidade ali. Então, o ideal é que você também deixe um local seco, arejado e fresco, tá? Não é para deixar em local muito quente, em local muito úmido, em um local fechado, onde possa dar mofo, esse tipo de coisa, tá? Local arejado, que seja fresco e que seja seco, tá? Beleza. O problema da minha farinha não foi o armazenamento aqui na minha casa. O problema da minha farinha foi que ela já veio de um local onde ela estava sendo armazenada de forma incorreta. Então, eu já sabia disso. Por isso que quando veio a possibilidade da farinha, eu linkei com o local onde ela estava armazenada, porque eu já sabia onde era esse local. Esse local era extremamente quente, tinha contato com o sol, algumas vezes, não posso dizer que era direto, mas às vezes tinha contato com o sol. E outra coisa que é bem importante, estava perto da validade já. Então, a farinha que eu estava usando, ela tem validade de 1 ano. Assim, faltavam uns 6 meses ainda, uns 5, 6 meses para chegar na validade dela. Só que se for pensar, uma farinha que tem validade de 1 ano, ela já está ali 6 meses ali sendo armazenada de forma incorreta, para lá e para cá, sendo levada para um local, levada para outro lugar, até ela realmente ser de fato vendida. A qualidade dessa farinha ela já desceu bastante durante esses 6 meses aí que ela estava sendo transportada para vários locais e deixada em vários locais sem o pessoal ter esse cuidado com a forma que está armazenando. Então, o problema da minha farinha foi alta temperatura e também, quanto mais perto da validade, menor a qualidade vai ser dessa farinha. Isso em qualquer farinha. Esse foi o problema que eu tive na minha. E aí, aconteceu tudo isso que eu falei. O que você pode observar nos locais onde você for comprar a sua farinha para que não aconteça a mesma coisa? Primeiro, se você já sabe que aquele local, naquele mercado onde você compra, não tem ar-condicionado, ou normalmente o estoque é muito quente, é difícil você ter acesso ao estoque ou saber como é o estoque daquele local. Mas, por exemplo, se você compra farinha na padaria ou no mercadinho aí da esquina, ou na padaria que tem na esquina da sua casa, observa se essa padaria é muito quente, observa se esse mercadinho onde você está comprando a sua farinha é muito quente, se não tem ar-condicionado ali. Onde eu compro as minhas farinhas agora, no Açaí, aqui no Alcântara, é um mercado grande, eu vejo, dá pra ver atrás, onde o pessoal deixa armazenado as farinhas, é bem ali, é logo atrás da gôndola onde ficam as farinhas para serem vendidas. Então eu sei que fica ali sempre ar-condicionado ali, não fica muito quente. Então eu tenho já
é lógico, eu não vou ter garantia da qualidade, mas eu já tenho uma leve noção de que está sendo bem armazenada, porque eu vejo ali no dia a dia que eles deixam em um local legal. Agora, se eu já sei que a padaria ali da esquina fica com o ar-condicionado desligado durante a noite toda e durante o dia também fica super quente ali dentro, eu vou evitar comprar farinha ali, porque eu sei que a minha farinha vai vir em uma qualidade ruim, certeza. Por mais que a marca seja boa, porque não importa se ela foi fabricada numa boa qualidade. Se depois ela não foi mantida em um local legal para manter essa qualidade durante todo esse tempo aí até ela ser consumida, a qualidade dessa farinha vai diminuir, não vai adiantar muita coisa ela ser de uma marca mais cara, dela ser uma marca de qualidade muito alta, tá? E tomar cuidado também com essa questão de umidade. Então, presta atenção, vê onde que eles estão deixando a farinha, se está deixando encostada no chão, se tem um pallet ali para não ficar encostado nem na parede e nem em outro local, fica afastado e tal. Tomar cuidado com esse tipo de coisa. Observar o local aonde você está comprando a sua farinha vai ser de super importância. Eu sei que é uma coisa pequena, né, que parece uma coisa boa, mas foi exatamente isso que me prejudicou. Se eu tivesse prestado atenção no local onde ela estava armazenada antes de comprar e não tivesse confiado tanto só no fato dela ser uma farinha de marca boa, né, e mais cara, eu não teria tido esse problema. Então preste mais atenção no local onde você está comprando a sua farinha também, independente dela ser uma farinha de qualidade muito alta ou não, beleza? Então, tá, outro ponto importante sobre armazenamento e conservação da sua farinha depois que você compra ela, tá? Qual é a grande questão? Aqui, onde eu moro, tá muito quente, muito quente. Chegou o verão, é um forno aqui dentro. E principalmente aqui em cima, aonde eu faço a minha produção, é muito quente, mais quente do que lá embaixo. Então, se você também mora em um local muito quente, quais são as dicas que eu tenho pra você? Principalmente nessa época agora de verão, tá tudo muito quente. O que você vai fazer? Primeiro, tenta deixar, quando você comprar a sua farinha, tenta deixar em um local mais fresco que tiver aí. Isso daí você já tem noção, porque eu tô falando bastante sobre temperatura. Mas outra coisa que é legal você prestar atenção também. Não compre uma quantidade de farinha muito grande. Então, esses dias eu vi alguém falando, eu tô com uma quantidade muito grande de farinha, não vou conseguir usar, tô colocando na geladeira para poder conservar. Não compre, então, uma quantidade muito grande de farinha se você sabe que você não vai conseguir usar. É melhor você ter que ir no mercado algumas vezes para comprar a sua farinha do que você ter risco de comprar uma farinha e por conta do calor. Isso também ajuda, né? Ajuda a farinha a ter bichinhos com mais facilidade, além da questão da qualidade da farinha de forma geral. Então, se tá muito quente, eu tô com pouquíssima farinha aqui. Eu quase não tô com farinha. Devo estar com uns, sei lá, 1 quilo de farinha. Se eu tenho aqui 1 quilo de farinha é muito. Por quê? Porque eu não tô comprando quantidades grandes de farinha. Porque eu sei que se eu deixar aqui nessa temperatura alta por muito tempo, eu vou ter uma farinha de qualidade ruim. E eu vou desperdiçar dinheiro da mesma forma, tá? Então, mora em um local muito quente, como eu falei pra vocês, é complicado dizer se o melhor é deixar dentro da geladeira ou não. Mas independente de se você deixar dentro da geladeira durante um curto período de tempo ou não, compre uma quantidade pequena. E aí, corra para usar essa farinha durante aquela semana que você quer usar. E se realmente ela acabar ficando muito tempo em temperatura ambiente, aí sim você deixa durante 1, 2 dias dentro da sua geladeira para dar essa conservada. Mas não deixe por muito tempo e tome cuidado com essa questão de vedar bem a farinha para que ela não acabe ganhando muita umidade por conta disso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando na caixinha de pergunta. Tá. Gente, pode ir mandando algumas dúvidas e perguntas caso forem ficando, tá? Que eu vou esclarecendo pra vocês. A casca do pão fica borrachuda, tem relação com a farinha? Então, o que acontece? É muito difícil dizer se tem relação com a farinha ou não a casca borrachuda. Mas, assim, a princípio eu diria que não. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você fizer todo o seu processo de forma corretinha, se você fermentar de forma correta, fazer o assamento de forma correta,
você não vai ter uma casca borrachuda. Eu acho que não é uma coisa que a farinha interfere. A farinha vai interferir se você vai ter um salto de forno legal, se o seu glúten vai ficar muito frágil, se você vai conseguir, a quantidade de água que você vai conseguir colocar nessa farinha, tudo isso influencia a qualidade da farinha. Mas agora, a casca do seu pão tá borrachuda, acredito que não. Até porque é normal que depois de um tempo a casca do pão fique um pouco borrachuda, sim. Principalmente depois de uns 2 dias de assamento, é normal que isso aconteça. Tem que estar vendo se esse é o nível normal ou se tá mais do que o normal, tá? Vão me dando esse feedback aí, gente. Me digam se estão com alguma dúvida em relação a alguma coisa. Se querem que eu faça uma revisão em relação às coisas que eu falei aqui. Me deem esse feedback aí, por favor, tá? Então, para quem chegou um pouco aqui no final, os principais pontos que eu falei nessa live são: primeiro, coisas que prejudicam a sua farinha, topo da lista, temperatura e umidade. Então, sempre tomar cuidado com a temperatura que você está deixando armazenada a sua farinha e com a temperatura também que você vê dos locais onde você compra. Se você compra num mercadinho da esquina, se você compra numa padaria que tem aí perto da sua casa, preste atenção para ver se onde eles estão deixando essa farinha não é um local muito quente. Normalmente esses mercados menores não tem muito cuidado com essa parte de armazenamento mesmo dos alimentos. Fica tudo meio jogado lá, o pessoal não tem esse cuidado. Então tomem cuidado também com o local onde você está comprando essa farinha. Se for uma padaria de fermentação natural, normalmente eles têm mais cuidado nessa parte de armazenamento, mas também não é garantia de nada, tá? Então esse é o tipo de coisa que você vai ter que ficar atento aí, observando os mínimos detalhes para ver se você tem algum sinal de que está sendo armazenado de forma incorreta ou não, tá? Outra coisa que a gente falou também é sobre a questão da umidade. Então, tomar cuidado se você deixa a sua farinha armazenada na geladeira, o melhor é que não fique, tá? O local de farinha não é dentro da geladeira por conta da umidade, por conta da temperatura muito baixa também. A gente quer uma temperatura de uma média assim de 20 graus para farinha, uma temperatura fresca, nem muito quente, nem muito fria, para que ela consiga continuar tendo ali as atividades enzimáticas dela, para que as proteínas consigam ficar conservadas ali e para que você consiga manter a qualidade dessa farinha, beleza? Além disso, a gente falou sobre armazenamento na sua casa. Continuar mantendo esse negócio de evitar deixar em locais muito quentes, né? E locais que sejam muito úmidos e tal. E se você mora em um local muito quente e não tem muito o que se fazer, não compre uma boa quantidade de farinha. Não compre uma grande quantidade de farinha se você sabe que você não vai conseguir usar ela em 1, 2 semanas. Porque assim, se a sua farinha ficar 2 semanas aí numa temperatura de 30 graus, você pode ter certeza que vai ter prejuízo na qualidade dela, tá? Posso armazenar na geladeira, mas usar para fazer pão deixando em TA por uns 30 minutos? Ou só deixar na geladeira já estragará? Então, essa é uma opção, tá? Mas é aquilo que eu falei. Se for por muito tempo, vai ter prejuízo na qualidade dessa farinha sim, tá? Se for armazenar na geladeira, primeira coisa, tente deixar o menor tempo possível na geladeira. Não é para deixar na sua geladeira durante 1 mês, durante 3 semanas direto. Se for deixa durante 1 semana. E mesmo assim também não é tão legal, mas se não tiver jeito, ok. Tente deixar armazenado na sua geladeira pelo menor tempo possível. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, tome cuidado com a forma como você vai deixar dentro da sua geladeira. Então, tente vedar bem essa farinha, passa plástico filme, depois bota dentro de um saco, depois bota dentro de uma caixa para que vede bem ela e ela não acabe ganhando umidade ali dentro da geladeira, tá? Mas é aquela coisa, você vai tentar ver aonde você vai ter um menor prejuízo, tá? Se o menor prejuízo está sendo manter a sua farinha dentro da geladeira, é ali que ela tem que ficar, tá? Pelo tempo, pela forma, é aquilo, você trabalha com o que você consegue, tá? Você trabalha com aquilo que você tem. Então, se no momento é melhor você deixar na sua geladeira, deixe na sua geladeira e tome o máximo de cuidados possível e faça essa coisa de não comprar quantidades tão grandes, que aí você vai ter que deixar na sua geladeira por um tempo, mas também não vai deixar tanto tempo assim na sua geladeira e nenhuma quantidade tão grande. E aí você vai comprando sempre uma farinha nova
e vai usando, deixando em temperatura ambiente. Se for ficar muito quente, você bota na sua geladeira. Se for ficar muito quente muito tempo, né, em temperatura ambiente, daí você bota na sua geladeira. Tá bom, gente? Dúvidas esclarecidas? Mais alguma questão sobre farinha? É agora ou nunca? Tá? Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Maria Graça entrou aqui, eu vi. Eu coloco na porta da geladeira e cuido. Exatamente, você vai vendo, você vai trabalhando com o que você tem, mas entenda que isso pode ter um prejuízo ou não, tá? Se você vê que o resultado não tá ficando tão legal, tome um cuidado maior na próxima vez, vá vendo como é que isso funciona, vê as alternativas que você tem. Mas você já saber o que prejudica e o que não prejudica, o que é melhor fazer, você já tem uma noção, você vai conseguindo se localizar. Com o tempo você vai criando as estratégias que funcionam melhor para você. Tá bom? Gente, espero que essa live tenha ajudado vocês a poder se organizar melhor com a farinha de vocês, para que vocês consigam usar uma farinha de maior qualidade e conservar ela forte por mais tempo, tá? Se você usa uma farinha de qualidade, de uma marca boa e não está conseguindo ter um bom resultado, provavelmente o glúten está muito frágil, você não está conseguindo aumentar muito a hidratação dessa massa. Reveja o local onde você está comprando. Veja se está muito perto da validade. Normalmente isso que acontece. Farinhas de qualidade, se é aquela farinha que todo mundo diz que é boa e só com você ela não tá boa, provavelmente é a forma como ela está sendo armazenada. Daí você vê o local onde você está comprando, tenta mudar e rever essas coisas, tá bom? Fico muito feliz que tenha ajudado, Lenira. Que bom que você gostou. Boa noite para todo mundo. Essa live ela vai ficar salva lá no YouTube, como todas as outras têm ficado. A gente está com aula de farinha, a gente está com aula sobre modelagem, sobre ingredientes base, onde eu estou explicando a função de cada ingrediente. Tem aula sobre mais coisas lá, tá? Então aproveitem que elas estão gravadas lá no YouTube e vai lá assistir. O link tá na minha bio e também vou colocar o link lá no meu story assim que acabar essa aula aqui, tá? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Até uma próxima aula que vai acontecer na semana que vem, aqui, terça-feira, às 7 horas, como sempre tem acontecido, tá? Um grande beijo e boa noite.